Olá, eu me chamo Hernani, sou cofundador e diretor de operações na Printway e gostaria de contar uma curiosidade sobre a Procópia. A Procópia foi o laboratório da Printway. Então, lá em 2012, quando o antigo proprietário, José Vicente Martins, eu era um amigo pessoal dele, né, ele me chamou para desenvolver uma solução customizada para a Procópia e assim surgiu o nosso projeto. Eu topei o desafio e hoje a gente atende todo o mercado. Em 2004, eu fui convidado na época, José Vicente, que é o proprietário da Procópia, a fazer parte da equipe da Procópia em Florianópolis, que ele estava abrindo uma filial em Florianópolis e não tinha ninguém. E aí eu comecei a trabalhar para a Procópia como representante comercial em Florianópolis. Aí em 2008, a Procópia resolveu não ter mais a filial lá. E aí o que a gente decidiu? Comprar a parte da filial de Florianópolis. Então, em 2008, a gente passou a ser proprietários da MTS, que se criou o nome lá, né? E a Procópia ficou só como parceira da MTS, uma administração independente e tal. E foi nesse sentido que tudo começou, em 2004. Em 2008, a gente passou a ser donos da filial de Florianópolis, que começou com a Procópia. E aí, em 2014, a gente recebeu uma proposta do José Vicente, ele decidiu vender a empresa, na época, e nos procurou e a gente decidiu que ia assumir esse desafio de tocar a Procópia, até porque a MTS era conhecida, mas a Procópia é uma empresa já antiga no ramo, bem conhecida no estado todo, até fora dele, tinha vários parceiros já. E aí, em 2015, 2014 começou e 2015 efetivou todo o processo, onde a administração passou toda para a gente assumiu a Procópia no estado para administrar e tocar nossos clientes. Em 2015, acho que nessa época, praticamente eu não tinha sistemas de monitoramento, tudo era feito manual. Você ligava para o cliente, gerou pelo motivo de você pegar os medidores das máquinas e facilitar o serviço interno e isso se automatizar. Na época, a MTS já tinha um colaborador que ele era o programador. Assim como a Printway surgiu para a Procópia, nós tínhamos o nosso sistema que foi criado para atender a MTS. Então, quando a gente assumiu as duas empresas, quer dizer, a MTS, quando a gente assumiu a Procópia para englobar junto com a MTS, o nosso sistema rodava nos clientes MTS. O nosso colaborador, ele programava, fazia personalizado, praticamente o mesmo sistema da Printway em relação à Procópia. E quando que a gente começou a trabalhar, o sistema da Procópia, como o da Printway tinha maior quantidade de clientes, a gente acabou que saindo desse ramo de software, porque a ideia era tocar e ter esse software para atender até outras empresas, e focar no nosso foco, que era o outsourcing. Então, o nosso negócio é outsourcing, não era programação. A gente viu que é bastante dispendioso, a gente precisava ter um programador, ter uma equipe para que isso criasse corpo e desse sequência. Então a transição foi praticamente automática, porque os dois sistemas rodavam. Assim como o Printway, foi feito algumas adequações conforme foram surgindo necessidades do mercado, né? E é isso, e não teve dificuldade praticamente nenhuma, só veio a agregar e comercialmente e economicamente era mais viável se a gente ter um único programa rodando dentro da empresa do que dois, né? O Printway ele só agregou e facilitou alguns processos, como ele é bem especializado, bem direto no foco que a gente faz. Ele otimizou alguns processos, facilitou o trabalho interno, facilitou o recolhimento de medidores e fazer a parte financeira também, que já é meio que automatizada, com outro sistema que a gente tem dentro da empresa, que é o Infart, que a gente usa, que trabalha em comum. Até foram feitos alguns ajustes para que eles se conversassem, né? Uma integração entre os dois programas. A gente procura muita tecnologia porque ela veio para nos ajudar. Então, quanto menos interação humana tiver em alguns processos, mais seguro
e mais tranquilo e mais transparente é o processo em relação ao nosso cliente final. Porque quando se fazia a leitura, anotava errado, aí tu tinha que corrigir, avisar o cliente, teve um erro no mês passado. E agora não, agora faz automático, o cara confere. Quanto ao acesso do cliente ao sistema, é uma coisa importante para a gente. Então, o cliente, ele nos contrata e ele quer uma transparência de uso. A gente dá acesso a todos os clientes, eles têm acesso com senha, inclusive eles fazem as ordens de serviço, todos eles, quem quer pelo próprio sistema. E quando a gente manda para eles os relatórios de cobrança, os relatórios que foram pedidos, a gente ele tem acesso para conferir o que a gente está mandando dele pelo sistema. Então, se ele quiser conferir no dia a dia, ele confere. Eu acho que é importante pela transparência com o cliente. A gente é muito transparente, muito aberto, muito franco com o cliente. Então, todo cliente que a gente atende, ele tem essa transparência do que está sendo feito, do que está sendo cobrado, como é que é o contrato dele. Ele não tem nenhuma surpresa, mas era... Não, é sempre reto, transparente. O que a gente mais percebeu com o Printway é justamente a parte de controle de insumos. O que acontece? O cliente, ele trocou um toner lá na máquina e o Printway nos dá, mas tinha 10%, ainda tinha 5%. E a nossa parte técnica, como eles conhecem bem o Printway e eles sabem comunidade, já ligam para o cliente, você trocou um toner lá, dá para você botar de volta lá, que ele tem mais 10%, deixa rodar. Às vezes o cliente diz, mas deu aviso de troca, mas não tem problema, bota lá que ele vai rodar mais um X de páginas. Então isso foi bastante visível, isso a gente percebeu nessa implementação e roda praticamente em todos os equipamentos, mas é uma das coisas que reduziu os custos nossos de insumos, de compra. Economicamente ele ajuda bastante. Eu acho que o cenário atual de locação de impressoras, ele estabilizou. Daqui para frente, o mercado vai ditar as regras, na minha opinião, que ele vai crescer gradualmente conforme as empresas vão crescendo, porque as empresas, elas precisam do hardware para fazer sua digitalização, precisa imprimir o documento, por mais que tenha assinatura eletrônica, mas em algumas situações ainda você precisa. E para se fazer uma assinatura eletrônica, para você digitalizar o documento, você precisa do hardware. Então eu acredito que hoje a tecnologia, os equipamentos, toda empresa vai precisar de um equipamento, não como era antigamente, que se pegava uma impressora que era produção. Não, hoje você precisa da tecnologia, da informação para o cara. Esse equipamento faz a digitalização para o celular, para a nuvem, e quando ele precisa imprimir, ele vai imprimir. Então ele tem várias funcionalidades do mesmo equipamento. Deu para perceber, por exemplo, hoje no mercado, sim, que não existe mais tanta empresa de outsourcing. Então quem está estável no mercado hoje, eu acredito que esse é o caminho que a gente vai seguir. Então a gente tem parceiro hoje com vários fabricantes, a gente fechou agora em primeira mão com a Ricoh, então a gente já descobriu a Ricoh agora, Xerox, Epson, Brother. Então a gente fez as parcerias e a gente acompanha a tecnologia deles, conforme eles vão evoluindo, a gente vai jogando no mercado para acompanhar o que precisa e tal, para que a gente sempre esteja atualizado e oferecer o melhor para o nosso cliente final. Eu acho que o maior desafio hoje é você conseguir estar atualizado no mercado. É aquela situação, por exemplo, que os equipamentos hoje, comparando ao telefone, que o telefone hoje ele até faz uma ligação, ele tem várias outras funções, A mesma coisa caminha para o equipamento da hardware, para a impressora. Ela até imprime, mas ela tem outras funções. Então o nosso maior desafio hoje no mercado é se manter atualizado e atender a exigência dos clientes, assim como nós, no outsourcing, as empresas no mercado também elas procuram ter economia, não querem imprimir, mas elas precisam do equipamento. Então a gente precisa identificar o problema do cliente e adequar o nosso sistema ao que o cliente está precisando. Ele precisa de um hardware para quê? Ele precisa de um hardware para escanear, ele precisa de um hardware para digitalizar um documento direto para a nuvem ou vice-versa, trazer um documento da nuvem, precisa imprimir algum documento. Então a gente precisa estar atento a essa movimentação no mercado.
Hoje eu não tenho restrição nenhuma em indicar o Printway, porque são focos e trabalhos independentes do que a gente faz. Nosso foco é outsourcing. A gente tem um relacionamento com alguns concorrentes nossos e não teria problema nenhum indicar a Printway para nenhum deles. Tem que tirar o chapéu, agradecer a Printway pelo fato dela ter sido criada, a Procópia ter sido um laboratório para a Printway. Aquela coisa de saber o que o cliente precisa e fazer o que o cliente precisa. Não, eu quero vender isso para o cliente. Não, é o contrário. Então isso acho que parabéns para a Printway por esse caminho, por esse pensamento. Meu nome é Alan. Eu já estou há 25 anos trabalhando na Procópia. O meu cargo é gerente técnico, sou responsável pelo setor aqui e, enfim, já estamos bastante tempo trabalhando nessa área e com a Printway já estamos também aí há 10 anos trabalhando. Então é uma parceria de um longo tempo já, não é? Há um tempo atrás, nós não tínhamos essa ferramenta que nós utilizamos, que é o Printway, era muito mais difícil, né? Então a questão que a gente tem hoje é muito mais fácil, o acesso, o monitoramento, o controle de suprimentos principalmente é muito eficiente. Então nós estamos já, como disse anteriormente, há 10 anos com essa ferramenta e ela evoluiu e também proporcionou para nós uma boa de uma gestão, tanto na questão de contadores e principalmente suprimentos, como eu falei. Então, muito interessante, muito bom e tem funcionado muito bem. Principalmente a questão de contadores, né? Que isso agilizou muito, porque a questão de contadores, no passado, você tinha que ligar para os clientes, né? Claro que ainda a gente tem um pouco, né? Mas é minoria, então a grande maioria a gente tem a questão de contadores tudo automatizado, né? E a questão do controle do suprimento em si, né, onde a gente consegue visualizar praticamente em tempo real o que o cliente está consumindo do suprimento, né, e a gente consegue fazer uma gestão de suprimentos sem que o cliente tenha o toner reserva lá. Então o que acontece? A gente consegue monitorar o que ele está consumindo e enviar para ele esse suprimento antes que acabe, né? E a gente tem essa percepção se o suprimento acabou ou não, se ele trocou antes. Então isso foi muito bom e muito eficiente para nós.